Olá, amigos! Muito bom ter a sua participação conosco, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez dando um novo assunto e de maneira prática e dinâmica queremos apresentar este assunto para você. Então fique ligado conosco porque o programa Reticências está no ar. Estamos de volta aqui dos estúdios da FAD Minas, nossa faculdade de Minas Gerais, para continuarmos estudando sobre temas muito importantes. E hoje, dentro da temática de educação, que é o nosso tema desse trimestre, falaremos sobre Jesus como mestre dos mestres. E de fato, ele é mesmo o mestre dos mestres. E é sobre isso que falaremos. E para falar sobre esse assunto tão importante, estamos aqui com os nossos convidados que estão de novo conosco aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Maviel Gomes, nosso preceptor aqui da FAD Minas. Também a aluna Isadora Norcos, que está formando em pedagogia, está aí já pertinho de começar a sua vida em sala de aula. Pastor Wesley Pontes, nosso capelão universitário. E você que está sempre ligado conosco, seja muito bem-vindo, tá? Para começar o programa, vamos pedir a presença de Deus. Por favor, Isadora, ore para nós. Oi, Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura desde sempre. Muito obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor nos criou e, além de ter nos criado, ainda nos salvou. Queremos pedir agora que o Senhor esteja na recapitulação dessa lição e que tudo aquilo que nós formos ouvir ou até mesmo pensar, que seja unicamente para te louvar e te glorificar, porque o Senhor merece. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora para o momento dos destaques, o momento onde nós e os nossos convidados temos aí a oportunidade de ressaltar algum ponto interessante ou alguns pontos que nós aprendemos durante o estudo dessa lição. Queria começar com você, Isadora. Que destaque você tem da lição? O que é que te chamou mais atenção no estudo da lição essa semana? Na lição dessa semana, como o pastor mesmo falou, eu estou me formando. E eu agora, após formada, vou estar sendo professora por direito. Eu conquistei a minha graduação. O que me chamou a atenção na lição dessa semana é que Cristo ele é intitulado mestre, mas ele não precisou conquistar com uma graduação, assim como eu, o título dele. Ele era mestre, ele é mestre por excelência. Ele mesmo se deu o direito porque ele tem características suficientes, muito mais que suficientes, para possuir esse título. Isso me chamou muita atenção. Pastor Rafael, o que o senhor destaca para a gente nessa semana? Bom, vou destacar aqui o nosso verso para memorizar, que é o nosso tema que estudamos, que está lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, que diz assim para nós: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Jesus como mestre dos mestres, Ele é essa luz que nos faz enxergar muitas outras coisas. Jesus é mestre porque Ele tinha uma sensibilidade incrível, porque ele amava as pessoas e porque ele queria ensinar às pessoas o caminho da eternidade. Podemos aprender com ele. Pastor Maviel. Bom, o que eu gostaria de destacar, é que Jesus ele é a personificação, às vezes de ideias ou conceitos que, apesar do grande esforço dos profetas, parecia um pouco ainda abstrato. Como característica, ele tinha a capacidade de ensinar coisas tão profundas, aparentemente, ou até mesmo complexas, mas de uma maneira tão simples que até uma criança poderia captar e compreender. Maravilha. Eu também tenho o meu ponto. Ao estudar a lição essa semana, eu entendi que Jesus, ele é aquele que consegue unificar o quebra-cabeça que a Bíblia montou. Porque nós ouvimos falar muito a respeito de Deus no Antigo Testamento. Ouvimos muitas características de Deus no Antigo Testamento. Mas, às vezes, parece que faltava alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. E isso era imprescindível para que a gente compreendesse quem é Deus. Claro que a gente nunca vai conseguir compreender plenamente quem é a pessoa de Deus. Mas ficava algo muito vago. Jesus, ele foi dando um molde maior, ele foi dando uma forma melhor a respeito de quem era a pessoa de Deus. E isso nos ensinou bastante. Porque sabendo quem é Deus e o que Ele espera de mim, eu posso saber como eu devo viver e como eu devo proceder no meu dia a dia. Pastor Rafael. Muito bom.
E eu sei que você sempre tem uma pergunta importante para a gente, né, pastor Wesley? Que vai apresentar aqui para você que está nos assistindo, para a gente tentar responder aqui durante o nosso encontro. Qual que é a pergunta de hoje para todo mundo? Olha que a pergunta de hoje é um pouco assim, complicadinha, né? Porque quando nós vamos estudar a lição, nós percebemos que Jesus, ele abrandou a glória de Deus na sua humanidade. Ele não se manifestou com todo o seu poder para a humanidade, até porque se fizesse isso a gente teria morrido, né? Mas tendo em conta isso, nós muitas vezes abrandamos a divindade de Jesus, achando que ele é aquele amigão e esquecendo que ele é realmente Deus. A pergunta que eu faço para você é: como você faz para continuar reconhecendo Cristo Jesus como Deus? Você percebe que Cristo Jesus é Deus na sua vida ou está faltando alguma coisa? Essa é a nossa pergunta de hoje. Boa pergunta, hein, amigos? Então, vai comentando aí, dizendo para nós o que você pensa sobre esse assunto, porque afinal de contas, nós fazemos junto com você esse nosso programa, tá? E falando sobre contextualização histórica, que nós vamos conversar um pouquinho para entender o tema, precisa lembrar algumas coisas que nós já falamos aqui. Primeiro, quando Deus criou o ser humano, ele vinha pessoalmente no Jardim do Éden para ter este contato pessoal com eles. Depois que o pecado entrou, nós perdemos esse contato pessoal. Nós ainda continuamos tendo contato com Deus, mas ele utilizava intermediadores para fazer este contato, principalmente os profetas. Depois nós tivemos os profetas, que traziam recados de Deus para nós, mas chegou um período em que o próprio Deus veio à Terra. Eu acho que nunca existiu na humanidade uma oportunidade tão maravilhosa. Afinal de contas, o Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas, aquele que idealizou o mundo como ele é, aquele que nos criou, que fez todas as nossas características únicas, estava presente para nos trazer ensinamentos. E quando ele esteve aqui, ele quis ensinar algumas coisas relacionadas ao reino dele, para nos mostrar de que aquilo que nós perdemos lá poderia ser reencontrado porque ele pagaria o preço. Então ele foi um professor, ele nos ensinou. Mas por quê? Porque ele sabia que quando nós conhecemos, nós temos oportunidade de tomar decisões mais sábias. O próprio Velho Testamento dizia, né, que as pessoas perecem porque falta conhecimento. Nós precisávamos ter o conhecimento da luz, da verdade. E Jesus, ele era propriamente o caminho, a verdade e a vida. E quando nós conhecemos ele, esta verdade tem o poder de nos libertar, né? Então, por isso ele é esse mestre dos mestres, porque ele conseguia representar através da sua vida exatamente aquilo que as pessoas precisavam. Ele veio no limiar dos tempos, no momento mais importante da história para nos trazer este conhecimento. Muito bom, né? Jesus é tudo para nós e precisamos falar sobre ele. É gostoso falar sobre Jesus e vamos falar sobre ele mais aqui no nosso programa. Quero que você assista agora conosco este vídeo especial do nosso convidado, que trouxe aí também o seu ponto de vista sobre este assunto. Assista conosco e o programa Reticências, a lição em 3 pontos, volta já. Eu queria compartilhar o verso bíblico de Mateus, capítulo 5, verso 38, que diz assim: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus, ele dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. E quando ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ele está falando assim, vocês têm teorias que já não alcançam a realidade do que é o coração humano, porque ele conhece o nosso coração, foi ele que fez. Então quando ele fala assim, eu porém vos digo, é porque ele tem autoridade, a autoridade como mestre da vida. Que Deus te abençoe e que você aceite também esse mestre dos mestres na sua vida, assim como um dia eu aceitei na minha, que nós todos os dias possamos aceitar também. Que Deus te abençoe. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Veja como é importante analisarmos e entendermos que Cristo Jesus é o maior mestre que nós podemos ter. Este é um momento onde cada um de nós escolhe um título da lição e vamos comentar aquilo que nós entendemos, aquilo que nós tiramos de lição para a nossa vida. Eu queria começar, eu escolhi o título geral da lição dessa semana, que é Jesus como mestre dos mestres. Jesus, ele é o grande mestre que poderia existir. E ele é um mestre diferenciado de todos os outros, porque enquanto de diversas formas Deus falou aos filhos através dos profetas,
para nós, ele fala através do seu Filho Jesus. Existe uma comparação que eu acho ela muito propícia, que fala que Jesus é comparado ao ursinho de pelúcia que o pai deixa no berço do filho. É assim meio diferente, né? Mas é justamente isso. Porque quem é o ursinho de pelúcia para a criança? O ursinho de pelúcia é a certeza e a garantia de que o pai, mesmo não estando ali presente, ele está com ele. Quando o ursinho ele abraça, ele sente a segurança, ou melhor, quando o filho abraça o ursinho e sente segurança, ele na verdade está sentindo a segurança daquele que colocou o ursinho ali. Quando nós olhamos para Jesus, claro que é uma comparação muito rasa, em comparação àquilo que Jesus Cristo é, mas quando nós olhamos para Jesus, ele é aquele que manifesta o caráter de Deus de uma forma que ninguém jamais conseguiu manifestar. Por conta disso, ele é reconhecido como Emanuel, Deus conosco, aquele que traz o abraço do Pai, aquele que é o abraço do Pai para cada um de nós. Pastor Rafael, o que o senhor escolheu para comentar para a gente? Muito bom. O meu título aqui é Revelando o Pai 1 e 2, né? E a gente consegue perceber nesse tema, porque quando os discípulos estavam aqui com Jesus, ele por várias vezes perguntou, mas quem que é o Pai? Como é que eu conheço mais o Pai? E muitas vezes as respostas de Jesus eram até diretas. Me conheçam, porque se vocês me conhecerem, vocês vão conhecer o Pai. A maneira mais fácil de vocês conseguirem de fato entender quem era o Pai é conhecendo mais acerca do que Jesus ensinou. Então nós temos uma revelação muito clara de quem é Deus quando nós observamos pelo menos 3 aspectos do que Jesus fazia. Primeiro, quando nós entendemos os seus exemplos. A maneira como ele se portava, a maneira como ele vivia e a maneira como ele tomava as suas decisões e agia representa muito quem era Deus. Segundo, através das suas palavras. A revelação de Jesus representa exatamente a vontade de Deus para a humanidade. Mas nós também entendemos quem é o Pai quando nós vemos o amor e o serviço de Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E Ele é a própria manifestação do amor. E nós podemos ver de maneira muito clara através das decisões de Jesus. Quando uma mulher, por exemplo, era arrastada até a presença dele e ele não dava a ordem de morte para aquela mulher, porque ele sabia que ele pagaria este preço depois, e tantas outras maneiras e momentos do ministério de Cristo, que isso ficou tão claro para nós. Então, ele de fato revelava o Pai. Obrigado, pastor. Isadora, você como pedagoga, eu sei que você lança um olhar completamente diferente para essa lição. O que te impressionou? Qual foi o título que chamou mais a sua atenção nesta lição? O que você pode falar sobre ele para a gente? O título que mais me chamou a atenção foi o de terça-feira, Lendo a Mente do Mestre dos Mestres. Eu fiquei parando para pensar literalmente o que passava pela mente de Jesus. E eu fiquei pensando que passava pela mente dele as necessidades dos seus filhos. Então, para alguns filhos ele foi pai, para outros ele foi servo, para outros ele foi, não sei, um amigo. Mas no final das contas, o amor ele não é só um sentimento, ele é ação. Então, ele não só representava essas pessoas, como ele era o próprio servo. Ele é o próprio pai, ele é o próprio mestre. Então, eu acredito que quando passa na mente de um professor, sei lá, você, pastor Wesley, foi meu professor aqui na faculdade. Quando você estava, por exemplo, explicando algum conteúdo e você olhava para o nosso rosto, você via, estou entendendo, não está entendendo, preciso explicar mais, preciso talvez mudar a minha forma de explicação. E eu acredito que Cristo, quando ele olha para cada um de nós, ele faz exatamente a mesma coisa, só que de uma forma muito mais ampla e complexa. Então, ele olha para mim e ele fala, ela precisa disso naquele momento. E aí ele manda, não sei, um vento diferente, ele manda um abraço amigo, ele manda um professor, ele manda um amigo, porque ele conhece. Então, eu acredito que o que passa na mente do mestre dos mestres são seus filhos, são seus alunos. Sou eu e você. Até completando um pouquinho o que ela falou, esse dia para trás, quem já recebeu quando era criança aquela bibliazinha azul, que só tem os Salmos e o Novo Testamento, né? Dos Gideões Internacionais. Exatamente. Se você pegar ali a introdução daquela bibliazinha, lá está explicando que são pessoas que estão doando para que as pessoas tenham acesso a isso. E aí tem uma frase que sempre me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi, ficou guardado. Que estava escrito assim, leia este livro porque aqui contém a mente de Deus. Eu fico pensando nisso. Ou seja, a mente de Deus ela pôde ser revelada a nós através de Cristo, mas ela também foi revelada a nós através da palavra. Ou seja, aquilo que ele foi representado nos evangelhos, depois pelos demais profetas e apóstolos, representa muito do que é a mente de Deus para nós, né? E na Bíblia não está escrito só
a vida de Jesus, mas tem também a vida de alguns dos seus filhos. Então, quando, por exemplo, nessa Bíblia azulzinha, está lá que contém a mente de Cristo, representa muito bem que na mente de Cristo tem os seus filhos. Porque na Bíblia nós temos as maiores histórias de sacrifício, de amor, de servidão, enfim, de compaixão. Eu acredito que, quando eu penso que no coração de Deus, no coração do maior mestre que eu poderia ter conhecido na minha vida, eu estou na cabeça dele, sabe? As minhas necessidades ou as minhas vontades estão passando pela cabeça dele, eu me sinto importante. Eu me sinto, ao mesmo tempo que importante, tão miserável, sabe? Como eu, um ser tão pequeno, posso estar na mente de um ser tão grande. Maviel, eu sei que você também escolheu um título para comentar para a gente. O que você tem para falar? Conta para a gente aí. Ali na parte de quinta-feira fala sobre os primeiros alunos do grande mestre, né? Ou do mestre dos mestres. Noutra versão da outra lição que eu li, o título muda um pouquinho. E formalmente, né, as pessoas acreditam que o processo educativo, até assim de uma forma de senso comum, ele inicia a partir do momento em que você matricula o seu filho na escola. Óbvio que não. O conceito ele é mais amplo. A partir do momento em que há uma relação do sujeito com o objeto, ali já se estabelece, né, uma forma de conhecimento. Então, assim, quando que Jesus teve os seus primeiros alunos? Foi ali após o batismo que ele começou, então, a pregar e a falar e anunciar o reino? Então foi no momento ali em que ele estava no templo ensinando? Também não. A Bíblia fala que a partir do momento em que Cristo encarnou, e até mesmo antes de encarnar, quando houve ali Maria recebendo a visita do anjo, José também recebendo ali um sonho, explicando o que estava acontecendo, que, lógico, era algo sobrenatural. O momento em que Cristo nasce e a manifestação dos anjos no céu, todos aqueles momentos eram lições que já estavam sendo ensinadas por Cristo. A partir do momento em que eles chegam e veem o bebê na manjedoura, eles conseguem analisar todos aqueles fatos que aconteceram antes. Como o pastor bem falou, é como se fosse então ali a peça que faltava no quebra-cabeça. É como se fosse ali o elemento que catalisa, né? E traz aquilo que parece que está desconectado, mas que há toda uma conexão a partir do momento da encarnação. Então, os primeiros alunos de Jesus, ele ensinou de uma certa forma até inconsciente. Como se fosse ali a gente fala com os alunos que eles não podem aprender por osmose, né? Que eles não podem aprender simplesmente porque o livro está perto deles. Não, com Cristo sim. O simples fato de você ter contato, apesar dele ainda nem saber falar como um bebê, você já estava sim passando por um processo educativo. Um processo onde você vai questionar por quê, como é que pode Deus tornar-se carne, como é que pode compactar, como é que pode caber tudo aquilo. É realmente algo assombroso, algo misterioso, que só nos resta então louvar o nome dele. Amém. Mas isso é possível porque Cristo, ele não foi somente humano. Ele jamais deixou de ser um ser divino. Nós devemos lembrar isso e guardar sempre no nosso coração. Pastor Rafael. Muito bom. E olha, trazendo dentro desse contexto agora, deixa eu fazer umas perguntas para você. Começar com a Isadora. Você que está estudando a Isadora para ser professora. Hoje a gente quase não usa mais o título mestre, né? É difícil chegar assim e falar, mestre, não é tão comum mais, não é tão rebuscado, né? Mas então imagina que a lição trouxe, Jesus é o professor dos professores. Por que nós podemos entender que Jesus é o professor dos professores? Porque tudo só passou a existir por causa dele. Para que eu hoje seja professora, eu tive que aprender com professores. Para que os meus professores sejam professores, eles aprenderam com alguém. Jesus, ele não teve que aprender com ninguém porque ele era. Ele não passou a ser como eu estou passando a ser professora. Ele era, sempre foi e sempre vai ser. Então, quando eu paro para pensar que Cristo é o mestre dos mestres e que ele é literalmente um mestre por excelência, eu fico parando para pensar que na época de Jesus, por exemplo, os mestres aprendiam muito parecido com hoje. Os mestres aprendiam com mestres anteriores a eles. Só que naquela época não era numa sala de 40, 50 alunos com vários professores. Era de uma forma mais específica. Jesus, ele não passou. A maior professora dele foi a mãe dele, foi o próprio pai, foi ali a família dele.
Então, com quem que ele aprendeu? Ele aprendeu diretamente com as outras partes da Trindade, com os outros dois da Trindade. E isso mostra o tanto que ele pré-existe antes de tudo. E como que ele vai continuar existindo a partir de tudo e mesmo dentre tantas outras coisas. Muito bom, é isso aí, maravilha. E pastor Wesley, dentro dessa temática ainda, veja, uma vez mandaram os soldados prenderem Jesus estava pregando. Quando os soldados chegaram, viram a cena de Jesus pregando, ficou tão emocionado, choraram, aceitaram o apelo, voltaram sem Jesus e falaram para quem mandou, não dá para prender esse cara, esse homem é diferenciado. O que tinha de tão diferente nesses ensinamentos de Jesus que fazia com que as pessoas, desde criança até mais velhos, ficassem tão encantados pelos seus ensinamentos? Eu acredito que o que mais cativava as pessoas em Jesus é um interesse genuíno, que nenhum de nós aqui consegue ter. Por melhor que tentemos, por mais que nos esforcemos, o interesse genuíno, abnegado, como Cristo fez, é difícil. Quando nós vemos uma pessoa que se doa um pouco mais, nós já achamos que essa pessoa é extraordinária. Ela entra para a história como alguém que doou, abriu mão de tudo para ajudar as outras pessoas, mas nenhum deles jamais abriu mão do céu como Cristo fez. Isso era claro no olhar de Cristo. Eu acredito que a voz de Cristo, o olhar de Cristo são situações marcantes, são coisas marcantes. A voz de Jesus demonstrava um amor que ninguém conseguia passar, porque ninguém nunca amou como Cristo. O olhar de Jesus demonstrava um interesse. Como eu gostaria de que alguém me olhasse, ou melhor, que todas as pessoas me olhassem como Cristo me ama. Porque quando Jesus me ama, Ele sabe quem eu sou. Eu percebo que Ele me lê completamente, mas ainda assim Ele me ama. E isso chamava muito a atenção das pessoas. Talvez não somente esses soldados, mas muitos outros, quando chegaram até Cristo para julgá-lo, para montar alguma armadilha, perceberam que eles não conseguiriam ir adiante, porque aquilo que aquele homem estava falando era verdade. Quem dera nós pudéssemos aprender com esse mestre e também fazer da mesma forma. A Bíblia diz que no final dos tempos, quando o Espírito Santo se manifestar no povo de Deus, assim de uma forma mais intensa, as pessoas vão conseguir perceber Cristo através de nós nessa mesma intensidade. Claro que não são essas palavras que a Bíblia apresenta, mas quando o Espírito Santo estiver agindo através de cada um de nós, esse mesmo amor que movia Jesus Cristo vai ser o mesmo amor que vai mover o nosso coração. E é por isso que, assim como no dia de Pentecostes, 5.000 pessoas, numa pregação somente, se converteram e se batizaram. Por quê? Porque o amor de Cristo está através deles. Não era Jesus que estava pregando ali, mas era como se fosse. Porque eles já estavam tão dependentes, tão próximos, tão apaixonados ou amando a Cristo, que Jesus foi de fato revelado ali na sua presença. E é assim que a gente espera também, que você aí de casa consiga cada dia representar mais o mestre dos mestres na sua vida também, tá? Nós temos um convidado que mandou para nós um vídeo muito legal. Eu queria que você assistisse conosco os seus comentários. Daqui a pouquinho nós retornamos para o último bloco do programa Reticências. Voltamos já. Então, na Bíblia fala muito mais do que as lições que nós devemos aprender. E eu apenas destaquei 3 delas. A primeira é sobre que ele nunca abandonou as pessoas. Se você ver lá em Isaías 41:10, que eu vou aqui abrir para vocês, que diz assim, ó: não temas, porque estou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, te ajudo, e te sustento na minha destra fiel. Esse é o primeiro passo, primeira lição que nós podemos aprender, que Cristo, Ele nunca nos abandonará. O segundo passo é a questão da humildade. Quando nós vemos lá em Marcos, na morte, Ele se humilhou para poder morrer por nós, que diz o seguinte: de igual modo, os principais sacerdotes e escribas estavam escarnecendo de si, dizendo: salvou os outros, porque não pode salvar-te. Então, desça da cruz e Israel, vejamos que criamos. Então, Jesus, nós vemos aqui que Jesus não fez isso. Ele se humilhou e morreu na cruz por nós. E por último, que eu descartei aqui, foi no Evangelho de João, do capítulo 8, quando a questão do perdão, que vieram os sacerdotes, os fariseus com a mulher adúltera, e ele acabou, Jesus: mestre, o que devemos fazer? Então ele, ao escrever os pecados no chão, e falou assim: aquele que tiver o pecado, atire a primeira pedra. Então, nós podemos ver o seguinte, que o perdão é tudo, e isso que me ensina
as lições que nós devemos seguir do mestre, que é a questão de humildade, do perdão e de não abandonar os outros. Estamos retornando para o nosso terceiro e último bloco. Vamos agora para a aplicação prática. Como colocar em prática as lições que nós aprendemos aqui no estudo dessa semana. Eu queria começar com você, Isadora. Como que a gente pode colocar em prática o que nós aprendemos na lição desta semana? Indo direto à fonte. Acredito que nunca existiu tantas igrejas, tantos sermões, tantas músicas, tantos filmes, tantas séries que falam sobre Jesus ou sobre algo da Bíblia. Mas nunca existiu também tão poucas pessoas que buscassem direto dele. Então, acredito que o jeito mais fácil e mais correto de entender como funciona o mestre dos mestres é perguntando direto para o mestre. Muito obrigado, Isadora. Eu também tenho um ponto a comentar. Eu acredito que nós não deveríamos deixar de passar a oportunidade de sermos humildes. Jesus, ele manifestou humildade e nos ensinou a humildade. Ele não contou, não mediu esforços para descer do céu e vir aqui morrer por nós. E muitas vezes nós somos orgulhosos o bastante para não irmos ter com o nosso irmão quando nós os ofendemos. Jesus, ele ensinou humildade porque ele sabe que o caráter de Deus não combina com o egoísmo. Na verdade, para sermos amigos de Deus, nós precisamos ser humildes. E por isso, devemos aprender e colocar em prática essa característica, essa nobre característica na nossa vida. Meu amigo Maviel, fala para a gente quais são as reflexões que você tem para dividir conosco a respeito da prática do que aprendemos na lição essa semana. Jesus, ele veio para restaurar os relacionamentos. Por ocasião da entrada do pecado no mundo, nós tivemos ali 4 níveis de alienação. Nós nos alienamos do nosso Criador, nos alienamos de nós mesmos, nos alienamos do nosso próximo e nos alienamos também da criação de Deus. Então eu não posso circunscrever ou simplesmente dizer que veio restaurar o relacionamento ou reconciliar entre o homem e Deus. A bagunça foi muito grande. Então, a contramedida, né, para se remediar esse problema, também tinha que ser algo que superasse o problema, que no caso foi ali a vinda, o ministério, a encarnação de Cristo. Maravilha. Pastor. Muito bom. Gente, vamos lá. Jesus, ele principalmente se importava com as pessoas e nos ensinou a gostar de gente. Hoje nós estamos cada vez mais solitários, mesmo em meio a tantas pessoas. E a gente percebe quando alguém se importa conosco ou não. A gente está falando de professor, a gente sabe quando o professor está ali porque ele precisa receber o salário dele ou porque ele está ali porque ele ama estar no meio dos seus alunos. Ou quem já não foi num postinho de saúde em que o médico te preocupou com você e você falou, nossa, esse médico se preocupou comigo. E tem uns que nem olha para sua cara de cabeça baixa, já te fala, toma de pirona e vai embora. Então assim, existem maneiras diferentes de demonstrar essa preocupação. Jesus nos ensinou isso. O meu desejo é que cada vez mais possamos aprender a amar as pessoas como Jesus também amou. Muito bom. Queridos, finalizando aqui o nosso programa Reticências, nós sempre terminamos com os 3 pontos principais que nós entendemos da lição de cada semana e nós queremos colocar na tela para você aqui esses 3 pontos neste momento, então fique ligado conosco. Primeiro ponto que nós podemos resumir esta lição dessa semana. Jesus é Deus. E ele revela em si mesmo o amor do Senhor. Segundo ponto, os seus ensinamentos eram ensinamentos práticos, de alguém que servia e que fazia com as suas decisões e escolhas representar quem era o rei. Terceiro, Jesus, ele veio para promover uma reconciliação com o Pai. E nós temos condições de hoje ter acesso em breve à eternidade. Pastor Wesley. A Bíblia é um livro coerente. O Evangelho da Salvação é um evangelho coerente. O mesmo Deus que formou o homem à sua imagem e semelhança, o mesmo Cristo que tocou e formou o homem do barro, é o mesmo Cristo que tem a sua mão pregada na cruz para salvar o ser humano. A mesma mão que escreveu nas tábuas da lei os 10 mandamentos foi a mesma mão que escreveu o pecado daqueles que tentavam acusar a mulher adúltera. A mesma boca que falou e tudo existiu, foi a mesma boca que diz, eu também não te condeno,
vai, não peques mais. Este mesmo Cristo, ele está disposto em toda a história do Antigo Testamento. Se levarmos em consideração que o anjo do Senhor trata-se desse mesmo Jesus, que é reconhecido no Novo Testamento como o Filho de Deus. Quando nós reconhecemos a coerência da Bíblia, nós reconhecemos que sim, Jesus ele tem toda a autoridade de ser o mestre dos mestres. E se nós aprendermos junto aos pés dele, com certeza nós aprenderemos as melhores lições que alguém pode aprender neste mundo. Muito bom, queridos. É isso aí. Jesus, ele é o mestre dos mestres, ele é o rei dos reis, ele é o médico dos médicos, ele é o senhor dos senhores. Jesus é tudo na nossa vida. E é sobre ele que iremos falar também na próxima semana. Então já fica ligado aí, porque daqui a uma semana estaremos juntos novamente para estudar mais um assunto. Muito obrigado, pastor Maviel, pela sua presença conosco. Muito obrigado, Isadora. Obrigado mais uma vez, pastor Wesley. E mais uma vez, muito obrigado você. Curte aí o nosso programa, compartilhe com seus amigos, porque nós estamos fazendo isso com muito carinho, da FAD Minas para você. Pastor Maviel, ora para nós, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e terminando esse programa. Muito obrigado, Senhor, pela encarnação, por aceitar, ó Deus, o desafio de não somente vindicar o caráter de Deus, mas nesse processo também, ó Deus, resgatar-nos. Obrigado, Senhor, por toda a paciência que o Senhor tem conosco para nos ensinar, para nos aprofundar, para nos elevar, ó Deus, a cada dia mais e mais a Ti. Te pedimos, ó Deus, que esse mesmo favor que o Senhor manifesta por nós, nós também possamos, ó Deus, manifestar em relação àqueles que necessitam conhecer dessa mensagem e desse mensageiro que é o Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o programa Reticências, a lição em 3 pontos. Um grande abraço para você e até em breve.